Você não está vendo errado. A Toyota, a marca mais conservadora do mundo quando o assunto é elétrico, acaba de anunciar um carro 100% elétrico por menos de R$ 90.000. E se você acha que isso é exagero de manchete, espera só ver os números que estão saindo de dentro da própria montadora. Neste vídeo eu vou te mostrar o que esse carro tem por dentro, por que a Toyota decidiu fazer isso justo agora, e o que isso vai significar para BYD, Chevrolet, Volkswagen e todo mundo que está brigando pelo mercado de elétricos baratos no Brasil. Durante anos, a Toyota foi chamada de atrasada, enquanto BYD, Tesla e até a Chevrolet lançavam elétricos atrás de elétricos. A marca japonesa insistia nos híbridos, dizendo que o mundo ainda não estava pronto para trocar o motor a combustão de uma vez. Investidores reclamavam, analistas diziam que a Toyota estava perdendo a corrida, e as redes sociais especializadas em carros repetiam o mesmo discurso. A maior montadora do planeta estava ficando para trás. Só que enquanto todo mundo criticava, a Toyota estava fazendo outra coisa. Ela estava estudando o mercado com uma paciência que nenhuma outra marca teve. E o resultado dessa paciência acaba de chegar com um nome que ninguém esperava. Um elétrico compacto, pensado para a cidade, com preço de picape usada e tecnologia de carro de US$ 50.000. O carro se chama, por enquanto, apenas de projeto interno, Toyota Small EV, mas já está circulando entre concessionárias e fornecedores com o codinome que os engenheiros japoneses adoram usar: simplicidade radical. A ideia por trás do carro é simples de explicar e difícil de executar. A Toyota pegou tudo que torna um elétrico caro, foi item por item, e perguntou: isso é realmente necessário? Bateria gigante para rodar 600 quilômetros? A maioria das pessoas não roda nem 100 quilômetros por dia. Tela gigante no painel com processador de última geração? Custa uma fortuna e a maioria dos motoristas usa 3 funções. Motor duplo com tração nas 4 rodas? Serve para pouquíssima gente na cidade. Item por item, a Toyota foi cortando gordura até chegar em um carro enxuto, eficiente e, principalmente, barato de fabricar. O resultado é um elétrico com autonomia de cerca de 260 quilômetros, motor único na dianteira, tração simples, painel digital compacto mas funcional, carregamento rápido que enche 80% da bateria em pouco mais de 20 minutos, e um design que lembra os compactos urbanos que a Toyota já vende há décadas no Japão. Nada de luxo desnecessário. Nada de tela gigante para impressionar em vídeo de internet. É um carro pensado para rodar, carregar rápido e durar. E é exatamente essa filosofia que está deixando a concorrência nervosa. Antes de entrar nos detalhes técnicos, vale entender por que a Toyota decidiu fazer isso agora, e não há 5 anos, quando a corrida elétrica começou de verdade. A resposta está em 3 letras que estão dominando o setor automotivo mundial: BYD. A montadora chinesa não apenas cresceu, ela reescreveu as regras do jogo. Ao produzir suas próprias baterias, seus próprios semicondutores e até seus próprios navios para transportar carros, a BYD conseguiu derrubar o preço de um elétrico a um nível que nenhuma montadora tradicional imaginava ser possível. Modelos como o Dolphin Mini chegaram ao mercado brasileiro custando menos que muitos carros a combustão populares, e isso mudou completamente a percepção do consumidor. Elétrico deixou de ser sinônimo de caro, virou sinônimo de acessível, pelo menos para quem compra um chinês. A Toyota assistiu a esse movimento de camarote por um tempo, mas sabia que não podia ficar parada. O problema é que a engenharia japonesa tradicional, cheia de camadas de segurança, testes redundantes e processos que levam anos, não conseguia competir na velocidade chinesa. Foi aí que a Toyota tomou uma decisão que parecia impensável há pouco tempo: abandonar parte do próprio manual de produção e adotar uma abordagem mais enxuta, quase copiando o playbook chinês, mas aplicando a confiabilidade japonesa em cima disso. O resultado é esse carro de R$ 89.999 que está prestes a bagunçar todo o tabuleiro. Antes desse anúncio, é importante lembrar que a relação da Toyota com carros elétricos não começou bem.
O primeiro elétrico global da marca, o BZ4X, foi lançado com pompa em vários mercados, mas colecionou problemas logo no início, incluindo um recall que chegou a envolver o risco das rodas se soltarem em movimento, um dos recalls mais constrangedores da história recente da montadora. O carro também foi criticado por autonomia baixa para o segmento, preço elevado e uma interface que parecia genérica se comparada aos rivais chineses e americanos. Esse tropeço inicial alimentou ainda mais a narrativa de que a Toyota simplesmente não sabia fazer elétrico e que a marca deveria continuar focada nos híbridos, onde já era referência mundial havia mais de 20 anos com o Corolla e o Prius. O que poucos perceberam na época é que a Toyota estava usando o BZ4X como um laboratório caro, mas valioso. Cada erro identificado naquele primeiro modelo virou uma lição interna aplicada diretamente no desenvolvimento desse novo compacto elétrico. Engenheiros que trabalharam no projeto original do BZ4X foram realocados para a equipe do carro popular, levando consigo o conhecimento de tudo que não deveria ser repetido. Essa é, inclusive, uma das explicações internas para a demora da Toyota em lançar um segundo elétrico de peso. A empresa preferiu digerir os erros do primeiro projeto antes de arriscar um lançamento em massa. Uma postura bem diferente da velocidade quase impulsiva com que outras montadoras lançam modelo atrás de modelo sem tempo de corrigir falhas anteriores. Vamos aos números, porque é aí que a coisa fica realmente interessante. R$ 89.999 coloca esse elétrico da Toyota na mesma faixa de preço de um hatch popular a combustão 0 km e abaixo de praticamente todos os elétricos vendidos hoje no Brasil, incluindo os modelos de entrada da própria BYD e da Chevrolet. Para se ter uma ideia, o elétrico mais barato disponível atualmente custa, dependendo da configuração e dos impostos estaduais, entre R$ 110 mil e R$ 130 mil. Um Toyota elétrico por menos de R$ 90 mil não é apenas competitivo, é disruptivo. É o tipo de preço que muda completamente quem pode ou não considerar comprar um carro elétrico como primeiro carro, e não como segundo carro de luxo. Como a Toyota conseguiu chegar nesse número? A resposta está em 3 decisões estratégicas. A primeira foi a bateria. Em vez de usar as caríssimas baterias de níquel-manganês-cobalto, que equipam a maioria dos elétricos premium, a Toyota optou por baterias de fosfato de ferro-lítio, conhecidas pela sigla LFP. Essas baterias são mais baratas de fabricar, mais seguras contra incêndio, e apesar de terem uma densidade energética um pouco menor, o que significa menos autonomia por quilo, elas duram muito mais ciclos de carga. Para um carro pensado para uso urbano, essa troca faz total sentido. Menos autonomia, mas muito mais barato e muito mais durável. A segunda decisão foi a plataforma. A Toyota não desenvolveu uma plataforma inteiramente nova do zero, o que custaria bilhões de dólares e anos de desenvolvimento. Em vez disso, a marca adaptou uma plataforma já existente, usada em modelos compactos vendidos no Japão e em partes da Ásia, e a modificou para receber o conjunto elétrico. Isso reduziu drasticamente o custo de engenharia e permitiu que o carro entrasse em produção muito mais rápido do que um projeto totalmente novo levaria. A terceira decisão, e talvez a mais importante, foi a parceria com fornecedores locais. A Toyota fechou acordos com fabricantes de componentes na própria região onde pretende montar o carro, reduzindo custos de importação, impostos de entrada e logística. No caso do Brasil, especificamente, há rumores fortes de que parte da produção, ou pelo menos da montagem final, aconteceria em território nacional, aproveitando incentivos fiscais destinados a veículos elétricos e híbridos que o governo brasileiro tem oferecido para atrair investimento estrangeiro no setor. E é aqui que entra o Brasil na história. Diferente de muitos lançamentos internacionais, que demoram anos para chegar ao país ou nunca chegam de fato, esse elétrico da Toyota está sendo tratado internamente como um projeto prioritário para mercados emergentes, e o Brasil está no topo dessa lista. Isso acontece por um motivo simples. O Brasil é um dos maiores mercados automotivos do mundo, mas ainda tem uma das menores taxas de adoção de elétricos entre os países grandes, justamente por causa do preço.
Um carro elétrico de menos de R$ 90 mil tem potencial para fazer o que nenhum outro conseguiu até agora, que é levar o elétrico para o brasileiro comum, aquele que hoje compra um hatch básico porque é o que cabe no orçamento. Se esse carro realmente chegar ao Brasil com esse preço, o impacto na indústria vai muito além de vender bem. Ele vai forçar todo mundo a se mexer. A BYD, que hoje domina o segmento de elétricos acessíveis, vai precisar reagir com cortes de preço ou com um novo modelo ainda mais barato, o que pode acelerar uma guerra de preços que já está começando a aparecer no mercado chinês. A Chevrolet, que vem apostando forte no Brasil com modelos elétricos de entrada, também vai sentir a pressão, assim como a Volkswagen, que está correndo para lançar sua própria linha de elétricos populares na região. E marcas menores que ainda não entraram de verdade no jogo elétrico podem simplesmente ficar para trás, incapazes de competir em preço com um gigante como a Toyota, que tem escala de produção que nenhuma montadora emergente consegue igualar. Vale lembrar que a Toyota não é qualquer fabricante entrando tarde na festa. É a maior montadora do mundo em volume de vendas, com uma rede de concessionárias consolidada, uma reputação de confiabilidade construída ao longo de décadas e uma capacidade de produção em escala que poucas empresas no planeta possuem. Quando a Toyota decide entrar forte em um segmento, ela não entra testando o mercado com poucas unidades. Ela entra para dominar. E é justamente essa capacidade de produzir em massa, com custo reduzido por unidade, que permite um preço como R$ 89.999, sem que a empresa tenha prejuízo. Outro ponto que merece atenção é a rede de assistência técnica e a disponibilidade de peças. Um dos grandes medos do consumidor brasileiro ao comprar um elétrico de marca menos tradicional é justamente a manutenção. E se a bateria der problema? E se precisar de uma peça específica? A marca vai continuar no Brasil daqui a 5 anos? Com a Toyota, essas dúvidas praticamente desaparecem. A marca já tem centenas de concessionárias espalhadas pelo país, técnicos treinados e uma reputação de que os carros da marca simplesmente não dão defeito. Reputação essa construída principalmente com os modelos a combustão e híbridos ao longo de décadas. Levar essa confiança para o mundo elétrico é, sozinho, um trunfo gigantesco contra concorrentes mais novos no mercado. Claro que nem tudo são flores. Existem desafios reais que esse carro vai precisar enfrentar. O primeiro é a autonomia. 260 quilômetros é suficiente para uso urbano no dia a dia, mas ainda é limitado para quem pensa em viagens mais longas ou mora em cidades sem uma boa infraestrutura de recarga. O Brasil, apesar de ter avançado bastante nos últimos anos, ainda não tem uma rede de eletropostos tão densa quanto países da Europa ou mesmo a China. Isso significa que, fora das grandes capitais, o consumidor pode enfrentar dificuldade para encontrar um ponto de recarga rápida em uma emergência. O segundo desafio é a percepção de valor. Carro barato, no imaginário brasileiro, muitas vezes é associado a carro de qualidade inferior. A Toyota vai precisar de uma campanha de marketing muito bem pensada para deixar claro que esse preço reduzido não significa um carro pior, mas sim um carro mais simples e mais eficiente na engenharia, sem os excessos que encarecem outros modelos, sem necessariamente melhorar a experiência real de quem dirige no dia a dia. O terceiro desafio, e talvez o mais delicado, envolve os impostos e a política industrial brasileira. O preço final de R$ 89.999 depende diretamente de incentivos fiscais e de onde o carro será efetivamente produzido ou montado. Se a produção local não avançar como esperado e o carro precisar ser importado integralmente, a tributação brasileira sobre veículos importados pode inflar esse preço rapidamente, tirando parte do impacto que essa notícia está causando agora. Por isso, especialistas do setor recomendam cautela até que a Toyota confirme oficialmente onde e como o carro será produzido para o mercado brasileiro. Vale olhar também para fora do Brasil, porque esse lançamento não é pensado apenas para o mercado brasileiro, mesmo que o país esteja entre os primeiros da lista de prioridades. Na Índia, onde a Toyota vem perdendo espaço para marcas locais e para a própria BYD em elétricos de entrada,
Esse compacto pode ser a resposta que a marca precisava para recuperar participação de mercado em um dos países que mais crescem em vendas de veículos no mundo. No Sudeste Asiático, região historicamente dominada pela própria Toyota em carros a combustão, o lançamento chega como uma tentativa de blindar o território contra o avanço agressivo das montadoras chinesas, que já conquistaram fatias relevantes do mercado em países como Tailândia e Indonésia, oferecendo elétricos baratos com garantias estendidas. Já na Europa, onde as regras de emissão são mais rígidas e os subsídios para elétricos populares ainda existem em vários países, um carro nessa faixa de preço pode se tornar um dos mais vendidos do continente em poucos meses, repetindo o fenômeno que a Dacia viveu com seus modelos de entrada, mas agora com o peso da marca Toyota por trás. Esse contexto global importa porque mostra que o carro de R$ 89.999 não é um teste isolado para o Brasil, é parte de uma estratégia mundial da Toyota para recuperar terreno perdido no mercado elétrico sem abrir mão da rentabilidade que sempre foi marca registrada da empresa. Diferente de outras montadoras que aceitam vender elétricos no prejuízo só para ganhar participação de mercado, a Toyota é conhecida por só lançar um produto em escala quando as contas fecham. Isso é, inclusive, um dos motivos pelos quais o anúncio pegou tanta gente de surpresa. Ninguém esperava que a marca conseguisse fechar essa conta tão cedo, considerando o histórico de cautela da empresa em tudo que envolve elétricos. Mesmo com esses desafios, o simples anúncio já provocou um terremoto silencioso dentro das outras montadoras. Fontes ligadas ao setor automotivo relatam que reuniões de emergência já estão acontecendo em pelo menos 3 outras fabricantes que atuam no Brasil, todas tentando entender como reagir a um possível concorrente da Toyota nessa faixa de preço. Alguns executivos de marcas rivais, em conversas reservadas com jornalistas especializados, admitem que um elétrico da Toyota abaixo de R$ 90 mil mudaria completamente as projeções de vendas para os próximos 3 anos, obrigando revisões de estratégia de preço em toda a linha de entrada de elétricos e híbridos vendidos no país. Há também um efeito psicológico importante que costuma ser subestimado nesse tipo de lançamento. Quando uma marca do tamanho e da reputação da Toyota entra em um segmento e mostra que é possível vender um elétrico de qualidade por menos de R$ 90 mil, isso muda a expectativa do consumidor em relação a todo o mercado. De repente, um elétrico de R$ 120 mil, que antes parecia razoável, passa a parecer caro, simplesmente porque existe uma alternativa confiável custando bem menos. Esse efeito de ancoragem de preço tende a pressionar toda a indústria para baixo, beneficiando o consumidor final, mas apertando as margens de lucro de praticamente todas as montadoras que competem nesse segmento. E o que isso significa para quem está pensando em comprar um carro nos próximos meses? Se você já estava cogitando trocar seu carro a combustão por um elétrico, mas sempre esbarrou no preço, vale muito a pena acompanhar de perto as próximas semanas. A confirmação oficial da Toyota sobre data de lançamento no Brasil, especificações finais e, principalmente, se o preço anunciado vai se manter depois de impostos e taxas locais, vai definir se esse realmente é o divisor de águas que promete ser. Historicamente, a Toyota costuma cumprir o que anuncia, diferente de algumas montadoras que divulgam preços promocionais que depois sofrem reajustes significativos assim que o carro chega às concessionárias. Também vale considerar o timing desse lançamento dentro do contexto mais amplo da indústria automotiva mundial. Estamos vivendo um momento em que a transição para elétricos deixou de ser uma discussão sobre se vai acontecer e passou a ser uma discussão sobre quando e a que custo para o consumidor. Governos ao redor do mundo estão apertando metas de emissão, cidades estão criando zonas de restrição para carros a combustão e a pressão regulatória só tende a aumentar nos próximos anos. Nesse cenário, montadoras que conseguirem oferecer elétricos verdadeiramente acessíveis vão sair na frente na disputa por participação de mercado, enquanto marcas que continuarem dependendo apenas de modelos caros vão perder espaço rapidamente para quem entender que o futuro do carro elétrico não está no luxo, está na acessibilidade.
A Toyota, com sua tradição de paciência estratégica, parece ter entendido isso antes de muita gente. Enquanto o mundo achava que a marca estava atrasada, ela estava, na verdade, esperando o momento certo para entrar com força total, usando sua escala de produção, sua reputação de confiabilidade e sua capacidade de negociar com fornecedores para lançar um produto que nenhuma outra montadora tradicional conseguiu igualar até agora em termos de preço. Se a execução for tão boa quanto a estratégia parece ser, esse elétrico de R$ 89.999 pode não apenas abalar a indústria de elétricos, como o título sugere, pode redefinir completamente o que o consumidor espera pagar por um carro elétrico daqui para frente. Um fator que costuma passar despercebido nesse tipo de análise, mas que pesa muito na decisão de compra do brasileiro, é o valor de revenda. Carros da Toyota historicamente desvalorizam menos do que a média do mercado, justamente por causa da reputação de durabilidade e da alta demanda por usados da marca. Se esse comportamento se repetir com o elétrico compacto, o consumidor que comprar um desses carros agora pode ter uma vantagem financeira dupla: preço de entrada baixo e desvalorização menor ao longo dos anos, dois fatores que juntos tornam o custo total de propriedade ainda mais atrativo do que o preço de tabela sozinho já sugere. Isso é especialmente relevante em um mercado de elétricos ainda jovem, no qual muitos consumidores têm receio sobre o valor futuro de revenda por causa da vida útil da bateria. Um medo que a reputação da Toyota pode ajudar a dissolver. As condições de financiamento também devem ter um papel importante no sucesso ou fracasso desse lançamento. Concessionárias já sinalizam a possibilidade de parcelas facilitadas, entrada reduzida e até planos específicos de troca de bateria após determinado número de anos, uma forma de tranquilizar o consumidor que ainda tem receio do custo de manutenção de longo prazo de um elétrico. Bancos ligados ao grupo Toyota no Brasil também devem lançar linhas de crédito específicas para esse modelo, com taxas de juros mais competitivas do que as praticadas para carros a combustão. Uma estratégia comum quando uma montadora quer garantir que o preço anunciado realmente se traduza em parcelas acessíveis no bolso do consumidor final e não fique só bonito na propaganda. Do ponto de vista ambiental, esse lançamento também carrega um simbolismo interessante. A Toyota sempre defendeu publicamente que a transição para elétricos deveria ser gradual, passando primeiro pelos híbridos antes de chegar aos elétricos puros, uma posição que rendeu críticas de ambientalistas e de parte da imprensa especializada, que acusava a marca de estar freando a eletrificação por interesse comercial nos híbridos, segmento em que a Toyota é disparada a maior referência mundial. Com esse novo elétrico acessível, a marca parece estar respondendo a essas críticas na prática, mostrando que sua estratégia gradual sempre teve como objetivo final chegar a um elétrico que realmente fizesse sentido em escala de massa, e não apenas para quem pode pagar caro por um carro de luxo silencioso. Resta agora esperar os próximos passos oficiais da Toyota, acompanhar se a produção local vai se confirmar e se o preço anunciado realmente vai sobreviver aos impostos e às taxas que costumam encarecer qualquer lançamento assim que ele chega ao consumidor final brasileiro. Mas uma coisa já é certa: o mercado de elétricos nunca mais vai ser o mesmo depois desse anúncio. A pergunta que fica não é mais se os elétricos vão ficar acessíveis, e sim quem vai conseguir acompanhar o ritmo que a Toyota acabou de impor para o resto da indústria. Se você quer continuar acompanhando de perto tudo o que está acontecendo no mercado automotivo, com análises como essa antes de qualquer outro canal trazer, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim que a Toyota confirmar oficialmente os detalhes finais desse elétrico, incluindo data de lançamento e especificações completas para o mercado brasileiro, você vai ser um dos primeiros a saber.